Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é o podcast Entendes o que estás lendo, um fantástico, excepcional estudo da Bíblia, um estudo expositivo das Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, livro por livro da Bíblia. Depois de nós vermos Gênesis, João, que mais? Êxodo, nós estamos quase no finalzinho do livro de Lucas, hoje nós estamos vendo o capítulo 18, parte 1ª, episódio número 328 do nosso podcast. Essa é a 4ª temporada, o 4º livro da Bíblia que estamos vendo. Você pode encontrar aí vários episódios nos vários streams aí de Deezer, Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast, na Amazon também. Nós temos Amazon Music, nós temos vários lugares aí, milhares de pessoas no Brasil e no mundo acompanhando esse podcast. O nosso abraço hoje vai para o pessoal lá de Tóquio, no Japão. Temos amigos lá que estão nos ouvindo, estão acompanhando os estudos da Bíblia que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Tudo bem com você que está de volta e aquele que está chegando pela primeira vez? Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perseverança na oração, algo muito importante, muito interessante de nós aprendermos. E eu tenho certeza que você vai aprender algumas lições aqui também de oração. Essa aqui é uma disciplina espiritual muito importante para a nossa vida, tá bom? Vamos lá então, sem perca de tempo. Nós temos primeiro que considerar o que é o argumento do texto, né? Do menor para o maior, ou melhor, do indigno para o digno. É isso que nos diz o texto. As razões para a confiança na fidelidade, na interposição de Deus são, portanto, 3. Vamos lá. Se um juiz sem princípios entre os homens, ele finalmente fizer justiça, certamente o justo juiz de toda a terra também o fará. Isso é lógico. O seu caráter é algo que não pode falhar, não. Nós podemos construir sobre isso como sobre a rocha mais sólida. Segundo, se a justiça é concedida por nós por uma razão tão pobre como a de temer aborrecimentos vexatórios, certamente Deus ouvirá e responderá à oração reverente. O que mais? Ele está muito mais certo de ser ganho por aquilo em nós que o agrada do que um juiz injusto como esse aqui da história bíblica, por aquilo em seu apelante que o incomoda. Veja que a nossa aproximação a ele em oração, a nossa atitude reverente, a nossa fé em sua bondade, a nossa confiança em sua palavra, tudo isso é muito agradável ao nosso Pai. Terceiro e último, se um homem ele cede a uma demanda feita por alguém com quem ele não se sente relacionado, em quem ele está absolutamente desinteressado, quão confiantes, meus queridos, nós podemos estar de que Deus intervirá em favor daqueles que, como seus próprios filhos e filhas, são caros, preciosos ao seu coração paterno e que coletivamente constituem os seus próprios eleitos. Aqueles que são mais ternamente escolhidos, intimamente relacionados ao Pai através de Jesus Cristo, seu Filho. Veja que o versículo 7 diz que, embora ele tenha demorado com eles, essa era a visão, ou ele demore para se interpor em sua causa. Versículo 7. Segundo o nosso ponto de vista, é certo que do nosso ponto de vista,
Deus muitas vezes demora para reivindicar, para atender, para responder. A sua resposta não vem tão cedo quanto esperamos. Parece que está retido por tanto tempo que estamos prontos para desanimar. Assim foi muitas vezes na história de Israel. Assim tem sido frequentemente na história da Igreja de Cristo. Quantas vezes bandos sofredores de nobres mártires olharam para o céu com desânimo enquanto clamavam: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não irá julgar e vingar o nosso sangue? Assim tem sido em inúmeras instâncias, com inúmeros indivíduos. Os homens foram oprimidos, ou ficaram envergonhados, ou ficaram desapontados, ou foram afligidos de outra forma. Apelaram a Deus por sua graça libertadora e eles procuraram em vão por muito tempo a resposta divina. Eles dizem: ó meu Deus, eu clamo, mas tu não me ouves. Chegará o tempo em que entenderemos por que Deus demorou para nos responder. Mas podemos ter certeza de que quando a sua resposta vier, será visto. Nós vamos ver que não estava nele, não era a sua ausência de nós, não era a sua indiferença para conosco, ela não existe. Não era a sua falta de prontidão, porque ele está sempre pronto a nos ajudar. Estava em nós, em nosso despreparo, para receber a sua resposta, no mau uso que devemos fazer dela, ou no bem maior e mais verdadeiro a ser obtido por nossa paciência do que por nosso alívio. E assim, no ganho final para o nosso próprio bem-estar, por sua demora. Eu lhe digo que ele lhes fará justiça rapidamente. Veja o que diz tudo isso. Veja as lições dessa oração, dessas parábolas. Esse capítulo 18, do versículo 1 ao 14, o nosso Senhor, nas duas parábolas que compõem essa passagem, encoraja os discípulos a orar. Um traz a necessidade de perseverança e importunação na oração, enquanto a outra história traz à tona um espírito de auto-humilhação que deve ser cultivado na oração. Eles estão, portanto, ligados entre si como lições importantes na arte da oração. Os versículos 1 ao 8 é a história sobre um juiz terreno, de caráter inescrupuloso, a quem uma viúva em sua fraqueza, mas com um profundo sentimento de injúria, ela apela por reparação. A mulher fraca é capaz, por sua importunação, de tirar do juiz impiedoso a reparação que ele não daria sob nenhuma outra condição. E Jesus declara que em sua vinda haverá pouca fé em seu advento, versículo 8. Todas as coisas parecem continuar como eram desde a criação. A natureza é tão ampla e grandiosa que não apreciamos o progresso real e imaginamos que estamos no meio de uma paralisação. E essa esperança adiada, ela deixa muitos corações doentes. E assim o que foi falado por tanto tempo e ainda assim nunca apareceu, será finalmente pensado como se nunca viesse a acontecer. O estoicismo, a filosofia estoica, ela levou muitos a simplesmente aceitar as coisas como elas são e não se preocupar com qualquer mudança. O estoicismo é uma escola, uma doutrina filosófica surgida na Grécia Antiga que preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado somente pela própria pessoa. E é surpreendente como algumas pessoas toleram erros manifestos, em vez de se dar ao trabalho de orar por eles ou trabalhar para a sua remoção. Mas o nosso Senhor, ele reconhece o erro a que os seus filhos foram expostos. E seu clamor é por justiça, por reparação, como a da viúva da história, da parábola. E agora o nosso Senhor, ele admite que o seu povo não obteve nenhuma justiça no mundo.
O mundo os tornou, vez após vez, mártires. O mundo não é justo. Ele insinua ao mesmo tempo que, como a viúva, eles precisarão ser importunados. A única arma deve ser manejada e manejada incessantemente. Ele nos mantém esperando, sem dúvida, para o nosso bem. E se tivéssemos todo momento o que pedimos, como nós iríamos aprender a ter paciência, meus queridos? Mas Jesus nos promete uma reparação repentina. A ideia parece não ser rapidamente, mas de repente aqui no original da palavra grega. Ele os vingará, será uma libertação aguda e decisiva quando vier. Vemos assim que toda a disciplina da vida, ela é planejada para estimular a oração. E quando temos menos gosto por isso, devemos, como Lutero falou, continuar orando. Esta é a importunação que o Senhor ama e responderá. Os versículos 9 ao 14 nos dá uma outra história. E nessa segunda história nós temos um fariseu apresentado pela primeira vez, cuja oração é uma explosão de autoconfiança. Ele agradece a Deus por ser muito melhor do que os seus vizinhos, pois neles ele reconhece homens injustos, adúlteros, um espírito hipócrita e censurador. A sua oração é uma crítica, até mesmo a modéstia de um publicano em ficar longe, e sua contrição em bater em seu peito são atribuídas ao seu desprezo. Então o fariseu pode se congratular por jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo que possui. Por outro lado, o publicano, embora ele permanecesse longe, mal se atrevesse a olhar para cima, ele bate no peito e grita: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Ele desceu para a sua casa um homem melhor e mais feliz. A autoexaltação, ela precede o rebaixamento. O orgulhoso, mais cedo ou mais tarde, terá sua queda. O espírito farisaico é sempre humilhado no final da história. O homem que está cheio de autossatisfação, ele está apenas demonstrando a sua própria ignorância, a sua distância de Deus e do grande ideal e propósito divino. A auto-humilhação, meus queridos, sempre levará à exaltação. É quando nos sentimos indignos diante de Deus, como Asaf no Salmo 73, que estamos a caminho do arrebatamento espiritual. Pois Deus providenciou para o pecador humilhado o perdão de que ele precisa, e além do perdão, santificação e um progresso eterno. O grande mestre que teve uma visão tão perfeita de nossa natureza, sim, ele vê em julgamento de seus inimigos e em misericórdia para seus amigos. Mas a pergunta é: ele encontrará seus amigos esperando por ele? Eles estarão procurando por sua aparição? Será a atitude deles de santa expectativa, de reconhecimento instantâneo, de devota gratidão? Ou eles não ficarão, depois de tudo que pediram, positivamente surpresos e até incrédulos com sua manifestação? Ele virá com toda certeza, mas quando vier, ele encontrará fé na terra? Que ilustrações, meus queridos, nós temos dessa verdade. Nós temos essas 2 impressionantes ilustrações bíblicas. A própria vinda de Cristo após a sua ressurreição a seus discípulos, em vez de procurá-lo e acolhê-lo, segundo a sua palavra, eles ficaram atônitos e incrédulos, assustados, e ele não encontrou fé neles. A sua vinda em livramento providencial a Pedro, lembra lá em Atos? Quando a igreja estava orando sem cessar por ele, e eles deveriam estar esperando por uma visita divina em resposta à sua oração, mas, no entanto, quando a resposta chegou, eles não ficaram incrédulos e surpresos? E nós, eu e você, somos melhores que eles? Não. A vinda de Cristo em julgamento, quando vemos um homem
que desafiou todas as leis humanas e divinas, derrubado na vergonha, na ruína, ou quando vemos um império culpado que foi fundado pela violência, sustentado pela força, nutrido pela corrupção, atingido pela derrota e reduzidos à desonra e ao desastre, ficaremos surpresos? Como se algo estranho tivesse acontecido, ou não devemos antes sentir que isso é precisamente que tínhamos todos os motivos para esperar a justiça do governante divino? A vinda de Cristo também será em graça e em misericórdia. Quando uma família temente, em resposta a uma oração fervorosa e contínua, ela acaba de ser salva de um sério embaraço e talvez da desgraça, quando a igreja de Cristo, a igreja cristã, depois de muitas súplicas pelo Espírito de Deus, recebe sinais marcados e manifestos da presença e do poder de Deus no meio dela. Ou quando o professor ou pregador cristão, como resultado de muito trabalho devoto e fiel, ele encontra muitas almas buscando a vida que vem de Deus. É a atitude daquela família, daquela igreja, daquele mestre, de calma expectativa e devota quiescência? Ou não é antes de surpresa, senão mesmo de incredulidade? Meus queridos, quando imploramos que o Filho do Homem venha em oração, e Ele vem em nossa resposta ao nosso apelo, Ele nos encontra esperando e esperando por Ele? Certamente, com uma fé mais plena e profunda de nossa parte, haveria uma vinda mais frequente da parte de nosso gracioso Senhor em poder e bênção vivificantes. Eu te convido a você ler esse capítulo 18 e voltar comigo nos próximos episódios, que nós vamos continuar aprofundando mais ainda nesse texto. Tem muita coisa para nós aprendermos juntos e eu te espero no próximo episódio, tá bom? Deus abençoe sua vida, seu dia, sua família, seu coraçãozinho possa estar em paz, em nome de Jesus. Até lá. Tchau, tchau.